site Mídia Mineira. Nós estamos aqui com a secretária de Assistência Social, Carol Damasceno, e nós vamos ouvir agora a secretária a respeito da população de rua de Cataguases. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Marcos. Então, essa população de rua de Cataguases, eu já ouvi dizer que ela não é muito grande, Não é. mas existe um pessoal que tem ficado na rua, tem inclusive ocupando a Praça Rui Barbosa. O que a Secretaria de Assistência Social tem feito com relação a essas pessoas? Isso é interessante, Marcos, a gente começar até falando do pessoal da Praça Rui Barbosa, que eles não são população em situação de rua, eles estão É mesmo? devido ao trabalho que eles exercem. Eles são catadores de reciclado, ambos têm casa, né? São acompanhados pelo assistente social e eles deixam o material ali porque eles moram em bairros periféricos, fica difícil deles levarem para o lugar onde eles vendem, né, o material. Mas Cataguases tem duas associações de catadores de reciclável, eles não conseguem deixar nesses locais? O que acontece? Eles geralmente têm um outro problema, que é uma vulnerabilidade da dependência química. Então eles querem um dinheiro mais rápido, né? A associação não consegue pagar para eles no mesmo dia que eles entregam o material, porque tem todo um trabalho, né? Ela tem que vender, todo o dinheiro é dividido e tal. Então eles ficam fora dessas associações. Esse é o problema, né? Esses catadores, eles acabam permanecendo na rua para vigiar esse material que eles catam, muitas das vezes da madrugada, depois que o comércio fecha e joga essas caixas, né, de refúgio, ou de caixa de sapato, de loja, de caixa igual Magazine Luiza, de televisão, de coisas que chegam. Então, esse é o meio de vida deles. O que a Secretaria faz em relação a isso? Hoje, da população de rua mesmo, que a gente acompanha, que estão em situação de rua, a gente tem 16 cadastrados. O CREAS, ele faz todo o cadastro dessas pessoas dentro do CAD único, cadastro do governo federal, para eles receber o Bolsa Família. Até semana passada eu tinha a informação que somente 3 que estavam aguardando a documentação ficar pronta, somente 3 ainda não recebem os R$600 do governo federal, ou seja, a Secretaria conseguiu dar os benefícios socioassistenciais do governo federal para todos. A gente tem também o albergue noturno e a maioria desses moradores não aceitam ficar lá porque lá a gente tem regras, não pode entrar alcoolizado, para entrar tem que ter uma revista prévia, não por conta de ver se está entrando com drogas somente, mas por conta de ter algum objeto, tá? Então, cortante, perfurante, para não ter briga, né, nesses locais. Então, e muitos não aceitam isso. Só que se a gente não colocar essas regras, a gente também não protege o nosso funcionário, né? A gente não protege os demais. Sobre isso eu vi uma entrevista do padre Júlio Lancelotti. Ele falou que os albergues deveriam aceitar, por exemplo, os animais da população que está em situação de rua. Isso acontece aqui em Cataguases? A gente tem inclusive a Ritinha, que é uma cadelinha de uma das moradoras de rua, que ficou, a gente não deixava ela dentro do albergue. Não, até porque a gente não tem estrutura para ficar limpando, tem que ter um material de limpeza específico, né, por causa do odor. Mas aí a gente deixava ela ficar mais do lado, né, que é ali fora da parte do albergue, quem conhece, e ficava ali. Né? Ela não entrava para dormir dentro do albergue, mas também não ficava na rua. Que geralmente a pessoa em situação de rua geralmente tem pet, né? Aqui a gente tem pouco esse problema. A gente só teve esse caso, né? Era inclusive de uma moradora e ela pôde ficar ali fora da parte externa do albergue, mas dentro das limitações. Tá, eu não quero tomar muito seu tempo não, vamos voltar para a Praça Rui Barbosa. Então, aí a praça... Esses catadores de reciclável, então, como eles têm casa, têm lugar para eles morarem, eles mesmo assim não podem ser retirados da praça?
Não, a gente pode sim retirar, porque como eles não são, a gente não está tirando os pertences. Teve uma decisão agora, dia 25 de junho, que é bem polêmica, no sentido que o STF decidiu que a gente não pode tirar e nem criar arquitetura hostil. O que é isso? Colocar coisas que não deixam os moradores em situação de rua ficar naqueles locais, né? Ela é polêmica. Além da lei estadual, que foi, acho que já foi, passou já na Assembleia Legislativa, tem uma municipal também, da vereadora Stephanie. Isso. Ela é polêmica não no sentido da arquitetura hostil, estou falando no sentido da gente não poder tirar os pertences, porque quando a gente tira um material que foi coletado, a gente não está tirando o cobertor que eles dormem, a gente não está tirando o carrinho que eles trabalham, não é material individual deles, a gente está tirando, em geral, quando a gente faz a limpeza da praça, a gente está tirando material reciclado que eles deixam ali, que vai causar ratos, né, trazer sujeira para cá. A gente tem informação, inclusive, que tem pessoas que defecam ali atrás daquele coreto ali, entendeu? Sim, a gente sempre pede para limpar lá. Isso é um trabalho conjunto. Infelizmente, a Secretaria de Desenvolvimento Social não consegue atender todo mundo sozinho, porque a gente depende muito da saúde. O CAPES, a gente depende muito do CAPES, porque quase todos, eu acho que só a gente tem contabilizado 78% deles são usuários de álcool e droga. Então a gente precisa de uma política de saúde, a gente precisa dos serviços urbanos, porque essa retirada não parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente precisa do caminhão. Essa semana mesmo, quem passou na praça segunda-feira, viu que o caminhão estava recolhendo. E muito então material. As ações já estão sendo feitas no caso. Só que é a população mais vulnerável que tem. Hoje a gente tem a maior população do mundo, num dos países super ricos, que é os Estados Unidos, né? Que tem a maior problemática de população de rua do mundo. Então, não é só a gente que é um país em desenvolvimento, é uma característica do capitalismo, né? De quanto em quanto tempo é feito esse trabalho de repente, retirar essas coisas lá da praça? Então, Você a sabe retirada é que sempre que necessário. A gente sempre é acionada, a gente pede serviços urbanos a retirada. Agora, a abordagem noturna, que é o que a gente faz pelo menos uma vez ao mês, que é que a gente sai com a nossa equipe à noite, procurando moradores novos que estão chegando na cidade para oferecer a volta para a cidade de origem, né, para ficar próximo da família, ou oferecer albergue e também organizar essa questão dos benefícios socioassistenciais. Ela acontece menos, ela acontece uma vez ao mês, às vezes até uma vez a cada 2 meses. Então, é uma coisa que eu às vezes não consigo entender, porque, por exemplo, se eu chegar na Praça de Barbosa e puser uma barraquinha lá para vender alguma coisa, não dá um dia já estão me tirando de lá, sem licença, porque não tem licença para poder ficar ali funcionando. Mas as pessoas que trabalham com reciclável, essas pessoas acabam colocando as coisas lá e às vezes demoram para retirar essas pessoas. Da última intervenção que nós fizemos, né, que foi até na Praça Rui Barbosa, a gente teve que juntar lá várias coisas que me chamaram a atenção, porque eles ficam ali dormindo, então acumula comida, restos de carne crua, então assim, são várias coisas que são insalubres mesmo, que atrapalham a população. Mas mesmo assim, mesmo a gente compreendendo, a gente entende também que essas pessoas são invisíveis, são as mais vulneráveis que a gente pode ter, né? Elas não têm um trabalho fixo, não tem, a renda delas tem através do reciclado. Muitas das vezes a droga é consumida, esse casal, né? Eles têm benefício de prestação continuada, têm o Bolsa Família,
mas infelizmente, como são usuários, não consegue ter uma estrutura para gerir essa renda. A gente precisa de políticas públicas mais eficientes, Intersetoriais, mais eficientes com relação a essa questão do mais álcool, da eficiente, droga. Com certeza, é uma dificuldade também, porque... E às vezes acaba caindo no município, mas é uma coisa a nível federal, né? Federal, Vamos dizer assim. com certeza, é a nível federal mesmo. Tá certo. Muito obrigado por atender a gente aqui, tá? Esclarecer esses pontos pra Claro, gente. e a gente sempre pede para entrar em contato, porque muitas vezes não sabe o motivo que... aquela pessoa não está indo no albergue por quê? Muitas das vezes é porque E a gente ela não sabe da quer. dificuldade do seu trabalho e a gente sabe que sempre existiu essa população em situação de rua. Aumentou muito depois da E pandemia, não vai também sair com o estalar de dedos, né? É uma coisa que precisa realmente de políticas públicas mais eficientes. Eu falo, Marcos, que é enxugar gelo se só a assistência social ficar fazendo uma parte. É a política que tem que interagir com outras mesmo, né? É uma ação que tem que ser intersetorial, porque eles têm vários problemas que não só, né, a questão de renda, não só a questão de falta do emprego, a dependência química é o maior problema deles. Tá certo, muito obrigado, tá?